Oi, eu sou a Isabela e eu tô em Manaus, em frente ao Teatro Amazonas. Esse daqui é o Lucas. A gente mora numa Kombi com nossos 2 cachorrinhos, Tieta e Astronauta, mas aqui em Manaus a gente tá na casa de uma tia do Lucas, então os cachorrinhos ficaram lá e a gente veio turistar a pé. Aqui a gente tá turista chique, com uma cama, ar-condicionado, estamos chique aqui em Manaus. Mas a gente vai mostrar tudo da cidade pra vocês nesse vídeo. Vem com a gente. Panair. Toma. Aqui é o municipal da Panair. Mas por quê? Porque tinha coisas da aviação aqui? Não tem não. Ó, esse é o Rio Negro, bem em frente à Feira Panair. E esses barcos são barcos de pesca. Ó, aqui a Feira dos Peixes, esse aqui é Pacu. Mostra o tambaqui. O tambaqui é grande, hein? E aquele pequenininho lá é qual? Ah, aquele é Pirapitinga. Esse é o Teatro Chaminé. Ó, aqui é a Feira da Manaus Moderna e aqui é onde tem um embarque de hortifrutis e de pessoas também pra Belém. Então provavelmente a gente vai pegar aí, né? O barco pra ir pra Santarém. Alemanha, né? O mercado municipal mais antigo, olha que bonito, gente. Na frente da volta lá. Olha, esse é o pirarucu seco. Uma farofovinha. Que é farofa, ovinha? O Ricardo falou pra gente. Ah. Quem será que é esse enrolado? Esse aqui é o que? Será? Peixe? Acho que é peixe também. É, ó. Funcionando. Taperebá. Quem falou pra gente sobre Taperebá? Tô na música. Ah, é. Ali, ó. Tem polpa de Taperebá. Olha, essa língua do pirarucu e usa pra ralar castanha, guaraná. Olha, gente, o mercado. Que bonito. Aquela é a igreja de São Sebastião, essa é, ali embaixo é a praça, o Largo do São Sebastião. Olha os grafites em volta. E aqui é o teatro. A gente vai voltar amanhã para fazer a visita, porque hoje a gente tá com a tia Zânia. E ela mora aqui e ela já fez a visita, então a gente vai voltar amanhã para fazer. Olha aí, Isa. 1896. 1896. Imponente, hein? Esse é o Monumento dos Povos. Cada lado representa um continente, ó. América, África e por aí vai. Veio da França também. Bem em frente ao teatro e à catedral. Tem um largo aqui. E ali são barzinhos que funcionam à noite. Diz que aqui fica bem animado durante a noite. Ali Lucas com tia Zânia.
Estamos chegando aqui no teatro de novo. Ontem a gente estava num rolê mais família. Hoje a gente vai fazer o tour completo. Daqui a pouco eu vou cortar meus cabelos e vamos mostrar tudo pra vocês. Gente, o passeio aqui no teatro é guiado, dura 45 minutos e custa R$20 por pessoa. Tem meia pra estudante, idoso e doador militar, acho. Doador de sangue. Eu paguei meia porque eu sou doadora. Pra estacionar aqui ao redor do centro tem Zona Azul. A gente baixou o aplicativo da Zona Azul e você tem que fazer uma recarga no aplicativo. E aí você paga por hora R$3,50. E pode colocar até 3 horas, aí quando der aquelas 3 horas, se você for ficar mais, tem que pagar de novo. E acho que por enquanto é isso. Uma dica importante pra quem vai andar. Uma dica importante é trazer água, é bem quente. Mas se você é de Cuiabá, você já tá acostumado. Mas é que não é só de Cuiabá que assiste a gente. E daqui a pouco começa a visita e a gente vai mostrar. É bem bonito o teatro aqui por dentro também. A gente já mostrou umas imagens dele por fora, depois o Lucas vai subir o drone pra mostrar. Vamos colocar também. E, gente, essa semana que vem vai ter uma mostra Olhar Norte, Festival de Cinema do Amazonas. Então, talvez a gente venha assistir. O teatro aqui, ele é muito utilizado, assim, tem programação todo dia. Essa semana tá tendo festival de ópera, acho que hoje é a Sinfônica que toca aqui. Semana que vem festival de cinema, então, assim, é um lugar bem movimentado. Não é só pra visitação diurna, né? Tem toda a programação à noite também. Ontem, conversando com o tio do Lucas, né, a gente lembrou da nossa visita ao Acre, Rio Branco. Eu lembro, se vocês nos acompanham desde aquela época, vocês lembram que a gente falou sobre o ciclo da borracha, né, como os estados aqui da Amazônia, né, o Acre, o Amazonas também, eram bem pujantes na época, porque era só aqui que se encontrava borracha, antes de haver a biopirataria e a semente ser levada lá para a Ásia, e aí a plantação começar a acontecer lá. Então esse prédio ele foi construído nessa época, então por isso que tem uma arquitetura bem que lembra, né, a arquitetura europeia. E ele é meio que um símbolo também da desigualdade, né, porque na época tinham os seringueiros, que eram os que sofriam, né, para pegar o látex, que eram aplicados, tinham as mazelas lá de muito trabalho o dia inteiro. Trabalho análogo à escravidão. Um trabalho análogo à escravidão. Porque muitos eram trazidos do Nordeste e aí eles tinham uma dívida para pagar para o patrão, só que eles nunca conseguiam pagar aquela dívida com o trabalho, então era um trabalho análogo à escravidão. E do outro lado, os seringalistas, que eram as pessoas que ficavam com esse dinheiro. Que isso daqui representa, né, essa riqueza, todo esse esplendor, assim, essa coisa gigantesca representa essa riqueza dessa época. A empresa Allen foi o Correio dos Estados Unidos e nos presenteia porque a casa está voltando à cor original. O busto ali em questão é de Eduardo Ribeiro, governador provincial que deu a continuação da construção da casa, já que a construção do teatro começa em 1884, para no ano seguinte e fica em 7 anos com as obras paradas. Eduardo Ribeiro chega no poder e dá a continuação. Depois disso, se inicia a pesquisa para saber qual é a cor original da casa e só volta nos anos 90, como eu mencionei no primeiro momento da visita.
Ali adiante, a gente tem duas maquetes que foram presentes de estudantes de arquitetura e tem um bloco à base de borracha, que seria a solução dos barulhos que as carruagens faziam quando chegavam. O bloco em questão é esse aqui. Tem os painéis acústicos, que são essas telonas que estão nas paredes. Aqui eu não mudo meu tom de voz, mas a minha voz ela fica totalmente diferente de quando eu estou falando aqui. Justamente, abafa e ajuda muito na acústica. Inclusive, eu peço que vocês não toquem nesses painéis, tá bom? Bom, todo mundo aqui. Esse espaço, o quantitativo máximo deles são de 70 pessoas. A decoração ficou sob a responsabilidade dos italianos Domenico Gangi e Henrique Quattrin. Domenico faz a pintura do teto, a glorificação das belas artes. A borda dessa pintura é o único espaço do Teatro Amazonas que temos folículas de ouro. Os bustos acima dos portais foram confeccionados por Henrique Quattrin e essas pinturas que vocês estão vendo nas paredes, elas enfatizam a nossa fauna e a nossa flora. A única que sai dessa vertente amazônica é o Guarani. O Guarani é uma obra literária de José de Alencar e Carlos Gomes faz uma tradução intersemiótica e transforma em ópera, o que seria apresentado aqui na noite do dia 31 de dezembro de 1896, que foi a inauguração da casa. E aí? Essa é a vista da sacada. Da sacada não, desculpa, da varanda. Os bustos, umas pombinhas ali, né, como sempre. O que a noiva estava fazendo e o que o rapaz também, quem ficaria ao meio seria a sua família. E você só podia namorar olhando pro bendito espelho. Daqui a gente vê a moça lá atrás filmando, o senhor, mas a gente não consegue se ver no espelho. Vai acontecer a mesma coisa lá do seu lado. Esse jogo de ângulos dá certo porque o espelho é centralizado na cadeira ao meio. E com isso a família tem uma visão periférica privilegiada e vocês dois poderiam namorar olhando para o espelho. Se o rapaz olhasse para a moça, você não era um bom pretendente, amigo. Você estava sendo, sabe, deselegante. E era assim que funcionava, tipo hoje, não mudou nada. Ele era um múltiplo artista, ele era uma pessoa negra, nascida em Olinda, Pernambuco. E ele foi convidado por Eduardo Ribeiro para fazer a decoração desse espaço. Aqui ele vai enfatizar a República, já que o camarote do governador tem as cortinas vermelhas abertas, da zona República em cima. E isso porque o teatro é uma proposta do período monárquico, vai ser inaugurado no período republicano. E aqui a gente tem um pouco de sentimento nacionalista. Por quê? Porque o símbolo da família real está sendo fechado por essa cortina vermelha. Isso fica no palco, então fica de frente para o camarote e vai dar ênfase em relação a isso. O outro pano de boca foi feito pelo próprio Crispim do Amaral e enfatiza o encontro do Rio Negro e Solimões. Moça, eu não estou vendo, de fato. Mas se você olhar com carinho, aqui embaixo, ó, as águas se encontram. Faz referência ao Rio Negro e Rio Solimões. Inclusive, antes da sua morte, ele foi homenageado em 2020 com o livro Eu Quero. E esse nome é o nome de uma música também, tem 17 traduções. Deve ocorrer no ano seguinte. Seis meses indo, 6 meses voltando, do que lavar nas águas do Rio Negro. Ali a gente tem uma escarradeira. Pode ver pertinho se quiser ver. O azul, né? Isso, azul, que parece um pinico. Parece. Eles tinham o hábito de mascar tabaco e fazia parte da paquera também, porque o rapaz que estava mascando tabaco estava cuidando da saúde bucal. Se tu prestar bem atenção, a boca do leão está aberta. Era por ali que acontecia a higienização. O ciclo da borracha vai também fazer com que nesses seringalhos se desenvolvam várias epidemias, por exemplo, doenças e entre outras coisas. Infelizmente isso aconteceu e a grande maioria desses seringueiros vinham do Nordeste para cá, que já vinham com uma dívida muito alta. Porque qual era a proposta? Eu sou a pessoa que tem o dinheiro para fazer o investimento, eu sou a francesa. Eu chego com ele e digo assim, olha amigo, lá no Amazonas está acontecendo um ciclo econômico muito bom, todo mundo está ganhando dinheiro, vamos para lá. Ele responde, mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, meu filho está doente, não tem problema, eu pago e depois eu trabalho e pago para mim.
que isso ele ia se tornar algo eterno. Por isso que acontecia de muitos seringueiros fugir dali do acampamento. Acontecia muito isso, fora as outras questões também que aconteciam. Agora vamos comer. Vamos provar a gastronomia indígena. Essa é a manauara. Essa é a sarraia. Isso, e essa aqui é a manauara. Ah, eu falei invertido. A sarraia, ela lembra o sabor de capim-limão e a manauara lembra o sabor de coca ou amendoim. É um petisquinho gostoso. Ver um filme assim e tal. Suco de taperebá. Esse aqui é o caldo de beatu, que é um caldo apimentado com tucupi preto. Ali é o biju. Ali é o biju e aqui as formigas. Primeiro restaurante de comida indígena de Manaus. Ó, essa macrinchã assado, que vem com beiju, a farofa de formiga e a yuca. Uma delícia. É a melhor comida, talvez, que eu comi até agora. Na viagem. Ó, aqui são todos os prefeitos de Manaus. Ó, aqui é a sala dos prefeitos. Os prefeitos aqui eram indicados pelo Império até 1910, quando teve a primeira eleição. E aqui esse prédio do Museu de Manaus era a sede da prefeitura. Foi até quando a sede da prefeitura aqui? Até um pouquinho antes dos anos 2000. Ó, quando foram reformar aqui para virar museu, encontraram um cemitério indígena aqui e na praça na frente. Essas são urnas funerárias em que os corpos, né, os indígenas colocavam os corpos em posição fetal. E aqui tubulações que provavelmente foram da época do ciclo da borracha. E aí a teoria é que ou eles não acharam as urnas ou eles, né, por achar que os indígenas são povos inferiores, eles construíram mesmo assim aqui. E ali era passagem de água, então por isso provavelmente os corpos foram levados pelo rio. E a água do rio é meio ácida também, então por isso que não tem resquício dos corpos. Ó, essa é a primeira rua de Manaus. Bernardo Ramos. Esse cofre foi trazido de Paris em 1907, só que foi perdida a chave no meio do caminho, então ninguém sabe o que tem dentro. E ele tá aqui no museu. Ó, esse aqui é uma carpoteca e herbário, como se fosse uma biblioteca, mas de folhas e frutas e plantas aqui da região. Aqui é uma sala de depoimentos das pessoas que vivem aqui, de diferentes etnias, diferentes povos, diferentes origens, que vieram para Manaus, que são de Manaus, contando, e no final eles dão um mergulho no rio. Ó, precisando de social media aí trabalhar. Oi? Tá precisando de social media. Ó, gente, vou filmar um pouquinho do centro de Manaus pra vocês. Aqui é uma região bem comercial, restaurantes, a tapioca. Lojas de cosméticos, de roupa. E os prédios, você vê que tem muitos prédios com arquitetura de influência europeia. E a gente viu hoje, né, que essa influência veio principalmente na época do ciclo da borracha. Quando eles falavam, né, que aqui era a Paris da Amazônia, Paris fora da Europa.
E aí, se você reparar no chão, tem até os trilhos, porque tinha bondinho, né?